Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos conhecer as florestas que compõem a Mata Atlântica. A Mata Atlântica é composta por 5 florestas. Vamos ver como é cada uma delas? Floresta ombrófila densa. O termo ombrófila é de origem grega e significa amigo das chuvas. Por isso, a principal característica da floresta ombrófila é a elevada quantidade de chuvas bem distribuídas ao longo do ano e temperaturas médias acima de 15 graus. A floresta ombrófila densa é um prolongamento de floresta que acompanha toda a costa do Brasil, desde o Ceará até o Rio Grande do Sul, localizada principalmente nas encostas da Serra do Mar, da Serra Geral e em ilhas situadas no litoral entre os estados do Paraná e do Rio de Janeiro. É chamada de floresta ombrófila densa, pois suas árvores possuem copas altas que formam uma cobertura bem fechada. Floresta ombrófila mista. A floresta ombrófila mista, também chamada de floresta com araucárias, é uma floresta da Mata Atlântica da região sul e dos maciços nas partes mais elevadas de São Paulo, Rio de Janeiro e sul de Minas Gerais. Sua fisionomia natural é caracterizada pelo predomínio da araucária, uma árvore de grande porte cujas copas dão um destaque especial à paisagem. A vegetação de baixa estatura, chamada de subbosque, é bem cheia e possui grande variedade de espécies, como a canela sassafrás, a embuia, a erva mate e o xaxim. Algumas delas só existem na floresta ombrófila mista, que infelizmente foi reduzida a menos de 3% da sua área original. Floresta ombrófila aberta. Na floresta ombrófila aberta, a vegetação é mais aberta, sem a presença de árvores que fechem as copas no alto. Ocorre em regiões onde o clima apresenta um período de 2 a 4 meses secos por ano, com temperaturas médias variando entre 24 e 25 graus. É encontrada nos estados de Minas Gerais, Espírito Santo e Alagoas. Floresta estacional semidecidual. A floresta estacional semidecidual, ou também conhecida como floresta tropical subcaducifólia, nossa, que nome, hein? Tem 2 estações climáticas. Uma tropical, com época de intensas chuvas de verão, seguidas por secas acentuadas, e outra subtropical, com período seco, mas com a seca provocada pelo intenso frio de inverno, com temperaturas médias inferiores a 15 graus. Apresenta várias particularidades florísticas, sendo que até 50% da sua vegetação é considerada caducifólia, ou seja, o que significa isso? Ela perde as folhas durante um período do ano. Essa característica depende da intensidade e da duração das temperaturas mínimas e máximas e da deficiência do resultado da quantidade de água que entra e sai de uma certa porção do solo em um determinado intervalo de tempo, chamado balanço hídrico. Floresta estacional decidual. A floresta estacional decidual é um ecossistema da Mata Atlântica caracterizado por 2 estações, uma seca e outra chuvosa, onde parte das árvores perdem as suas folhas em períodos mais desfavoráveis, principalmente no período mais seco e frio do ano. Ela é uma floresta mais aberta e repleta de cipós e com importantes espécies aproveitadas na fabricação de móveis. Em Santa Catarina, ocorre ao longo do rio Uruguai e dos seus afluentes. É hoje um dos tipos florestais mais degradados desse estado, remanescendo de sua área original cerca de 16% de floresta,
sendo 52% dessa área representada por fragmentos florestais com menos de 50 hectares. Este cenário é oriundo principalmente da conversão da floresta em áreas agrícolas e introdução de espécies exóticas, ou seja, aquelas que não são originais dessa região. Dentro dessas florestas, vamos encontrar ecossistemas. Lembrem-se que o ecossistema é o conjunto de fatores bióticos e abióticos. Os componentes bióticos de um ecossistema são os seres vivos, as plantas, os animais. Já os componentes abióticos são os fatores químicos, físicos e geológicos do ambiente, como luz, umidade, temperatura, nutrientes, solo e água. A Mata Atlântica agrega os seguintes ecossistemas. Vejamos quais são. Campos de altitude. Os campos de altitude normalmente ocorrem em elevações e em linhas de cumeada, associados ou não a fragmentos de floresta. A vegetação característica é formada por gramíneas e, em certos lugares, interrompida por pequenas charnecas, que são arbustos bem resistentes. Frequentemente, nas maiores altitudes, ocorrem topos planos ou picos rochosos, como na região do Campo dos Padres, em Santa Catarina. Os campos de altitude possuem grande relevância biológica devido à sua alta biodiversidade e têm importantes funções ecológicas, como a manutenção, filtragem e regularização dos sistemas hídricos e o consumo de carbono. Além disso, a flora campestre é caracterizada por muitas espécies endêmicas que só existem lá, sendo que muitas dessas espécies estão ameaçadas de extinção devido à conversão dos campos para diferentes usos do solo, brejos e interioranos. Os brejos interioranos, ou brejos de altitude, são encraves florestais, uma vegetação diferenciada dentro de uma paisagem dominante em meio à caatinga, e tem grande importância para a região nordestina do Brasil, pois possuem os melhores solos para a agricultura e estão diretamente associados à manutenção dos rios. Devido à altitude elevada do ambiente onde se encontram, criam todas as condições necessárias ao desenvolvimento de uma vegetação que reúne tanto características da Mata Atlântica, da floresta ombrófila densa, quanto da caatinga, da savana estépica, contrastando com as áreas do entorno, que possuem condições climáticas mais secas. Manguezal. O manguezal é uma formação que ocorre ao longo dos estuários em função da água salobra produzida pelo encontro da água doce dos rios com a água salgada do mar. É uma vegetação muito característica, pois tem apenas 7 espécies de árvores, mas abriga uma diversidade de microalgas pelo menos 10 vezes maior. Os manguezais são de grande importância para a fauna, abrigando uma enorme diversidade de animais, como moluscos, crustáceos, camarões e caranguejos, peixes, aves, gaivotas, garças, urubus, flamingos, gaviões e jacarés. Muitos buscam esse ecossistema para se reproduzirem. Além de servir como berçário para os animais, os manguezais também servem para amortecer o impacto das marés e para conter os sedimentos trazidos pelos rios, evitando assim o assoreamento das praias. Restinga. A restinga é um espaço geográfico formado sempre por depósitos arenosos paralelos à linha da costa, de forma geralmente alongada, produzido por processos de sedimentação onde se encontram diferentes comunidades que recebem influência marinha, podendo ter cobertura vegetal em mosaico. A vegetação das restingas é influenciada por alguns fatores abióticos, entre os quais se destacam a topografia do terreno, que pode apresentar faixas de elevações e faixas de depressões,
A influência marinha, que diminui à medida que se avança para o interior. E o solo, um importante condicionador e fator limitante da distribuição de formações florísticas herbáceas. Essas condições ambientais determinam as diferentes fisionomias vegetais da restinga. A fauna é também bastante rica. Muitas aves migratórias utilizam as restingas como locais de alimentação e descanso. As florestas e demais ecossistemas que compõem a Mata Atlântica são responsáveis pela produção, regulação e abastecimento de água, regulação e equilíbrio climático, proteção de encostas e atenuação de desastres, fertilidade e proteção do solo, produção de alimentos, madeira, fibras, óleos e remédios, além de proporcionar paisagens cênicas e preservar um patrimônio histórico-cultural imenso.